Se os seus vídeos do Grok continuam ficando sem vida, sem emoção, e você fica se perguntando por quê? Por que que eu não consigo fazer vídeos incríveis dentro da plataforma do tio Elon Musk? Então, hoje eu vou te explicar o porquê que você talvez esteja errando, talvez a falta de conhecimento de ângulo de câmera ou até mesmo movimento de câmera pode ajudar bastante aos seus vídeos ficarem mais com cara de profissional. E no final desse vídeo ainda vou compartilhar com vocês todos os 50 efeitos de câmera que eu tenho aqui, então fica comigo até o final. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante. Lógico, se esse vídeo for útil para você e servir de alguma coisa, eu sempre trago conteúdo sobre IA ensinando como utilizar ferramentas aqui no meu canal. Deixar um like, isso é extremamente importante para mim se você gostou do vídeo. E é isso, bora lá ver como que funciona esse lance de câmera e de ângulo e de prompt dentro do Grok. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que para a gente criar vídeos dentro do Grok, caso você não saiba, eu vou mostrar aqui para você. Você vai fazer o login no seu Grokzinho aqui, vai entrar com sua conta do Google, tá? Aqui na lateral você vai ter a aba de Imagine, e aqui é onde você vai fazer as suas criações, seja de imagem ou de vídeo. Hoje eu vou falar mais sobre vídeo para a gente mostrar como que funciona esse lance de ângulos de câmera, de movimentação e tudo mais. Você vai vir aqui, vai subir uma imagem, no caso você vai mudar, né? Vai mudar aqui para vídeo, vai subir uma imagem sua de sua preferência e vai começar a botar o seu prompt para rolar. Eu fiz alguns aqui e eu vou mostrar para vocês como que funciona. A primeira personagem aqui que eu utilizei é essa menina com chifres demoníacos, né? E aí, só para você ter uma base de como que funciona. Na hora que você vai escrever o seu prompt, que você vai realizar o que você quer que seja feito ali dentro, existem algumas técnicas, pelo menos aqui dentro do Grok. Primeiro, você vai descrever quem que é o personagem, então o personagem anexo, cabelo branco, todas as partes importantes que tenham que manter a referência. Em segundo, você vai falar sobre a sua movimentação de câmera, né? Qual o movimento de câmera você vai querer utilizar. Em terceiro, você vai falar sobre iluminação e estilo. E por último, antes do último, você vai falar, que seria a quarta opção, você vai falar qual que é a ação que esse personagem vai tomar dentro da sua cena. Então, tipo, se ele vai virar a cabeça, se ele vai olhar para a câmera, o que ele vai fazer. E por último, o som, seja questão de música, se vai ter música no seu vídeo, se ele vai falar alguma coisa. Então, essa parte de áudio a gente deixa por último. Então, a gente inicia com descrição do personagem, ou do sujeito, descrição da câmera, depois a sua luz, iluminação e estilo, no meu caso aqui, por exemplo, é anime, penúltimo a ação e por último o som. Basicamente, a estrutura para criar o seu prompt e ele ficar bom seria essa dentro do Grok. Funciona também dentro do Vel ou dentro do Sora? Muito provavelmente vai funcionar. Mas alguns testes que eu fiz aqui funcionaram muito bem com essa forma. Existe uma outra forma também, mas que segue basicamente esse mesmo princípio de construção de prompt, mas eu vou falar ela mais um pouquinho para o final. E aí, aqui eu tenho a minha planilhazinha que eu criei com 50 templates de ações dentro do Grok que a gente pode utilizar com o movimento de câmera. Então eu tenho desde foco e intensidade, tensão e intimidade, revelação e contexto, perspectiva e grandiosidade, acompanhamento de ação, tipo uma perseguição, observação e destaque 360, tensão psicológica e estilos únicos, escala épica e efeitos especiais. Tudo eu deixei aglomerado nesse XLS aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês. Beleza. E aí eu fiz alguns testes aqui. Eu vou usar duas imagens que eu criei. Uma eu criei aqui dentro do Grok e a outra eu criei usando o ChatGPT. Eu subi minha imagem e pedi para ela começar a utilizar os mesmos prompts que eu tinha falado aqui no começo. Então vamos lá. Por exemplo, usa essa garota de cabelos brancos, movimento de slow dolly in. Eu sempre vou falar o movimento da câmera em inglês,
para que não tenha problema dele interpretar de forma errada, porque a gente tem que lembrar que todos esses modelos de IA, eles foram treinados com palavras em inglês, né? Então é importante a gente colocar ali o movimento de câmera também em inglês. E aí eu falei, pedi para fazer um movimento de slow dolly em o estilo anime, iluminação branca, ela vai olhar para a câmera, que seria a ação dela, o som eu queria ambiente e sem música. E nós tivemos isso daqui. Vê que ela está dando um leve slow-mo, puxando o zoom para o rosto dela. Aí, usando a mesma técnica, eu pedi um Extreme Macro Zoom, que ela vai dar um zoom mais focado ali no rosto dela. Ficou bem diferente. Veja que eu usei o mesmo prompt para os dois, né? Basicamente em todos aqui eu usei o mesmo prompt, mas eu fui só mudando o movimento de câmera. Existe uma outra parada que é importante você saber, por exemplo, que isso aqui eu estou usando uma imagem só. Quando a gente for fazer uma animação ou tipo ter várias cenas dentro da nossa do nosso mini-filme, do nosso short, é importante a gente também criar as imagens em outros ângulos. Eu vou fazer um vídeo falando como criar essas imagens em outros ângulos. Tá aqui, ó, preparadinho para explicar para vocês utilizando o Flow, mas isso é para um próximo vídeo. Em breve trago para vocês. Aí eu peguei um outro exemplo aqui, que é o Cosmic Hyper Zoom. Só que daí ele já puxou para uma parada meio que, sei lá, meio tokusatsu. Ficou legal, mas não gostei tanto. Um outro exemplo que eu usei aqui é o Low Angle Rise. Então ele vai meio que indo para baixo, né? Tipo, se fosse uma subida. O segundo que eu usei aqui é o Inception Shot. Ele faz essa mudança entre o personagem, que ficou legal também. Aí eu usei o Orbit 180, que é um outro estilo de movimento de câmera, que ele vai orbitar em volta do personagem, mostrando ali os seus ângulos. Perceba que aqui, por exemplo, ele não fez o 180. Esse aqui, se eu não me engano, ele fez o 180 melhor. Então, vai acontecer que existem problemas de você mandar gerar, não gerou, não ficou legal, manda gerar de novo. Ó, aqui ele fez o 180, ficou perfeitinho. Esse é o Orbit 180. Parece, só vou deixar um disclaimer aqui, que é a personagem que está girando, mas é como a gente está numa referência 9:16 e a imagem está muito próxima do personagem, não dá essa sensação de que é a câmera, e como a gente também não tem um fundo atrás, parece que é a personagem que está girando no próprio eixo, mas isso é questão da imagem, tá? Depois eu fiz o seguinte, eu tentei juntar dois estilos de câmera. Um que era o Orbit 180 e o outro que era o Slow Dolly Out, que é aquele zoom out saindo do personagem. Só que aqui, como vocês podem perceber, ele só utilizou o Slow Dolly Out. Ele não fez o 180. E aí eu pedi um 360 com o Fast Dolly Out. Importante, tá? Deixar bem claro. Aqui, por que ele não funcionou? Aqui ele funcionou, tá? Mas nesse anterior ele não funcionou. Por quê? Eu precisava dar mais contexto para ele, não só simplesmente falar assim, ó, eu quero que utilize o Orbit 180 com o Slow Dolly Out. Eu teria que falar assim, ó, inicia com um Orbit 180 ou 360 e depois você dá um Slow Dolly Out. Então, quanto mais detalhado fica o seu prompt, melhor. Mas é isso para vocês terem uma ideia do porquê que teve essa modificação, essa diferenciação. Aqui ele fez do jeito que eu queria, ele foi no Orbit de 360 e dando um Fast Dolly Out, né? A câmera saindo, funcionou do jeito que eu queria. E por último, aqui é um prompt de uma outra forma construído, bem parecido com o que eu disse no começo, mas de uma outra forma. Tanto que aqui, ó, por exemplo, dos prompts de exemplo, eu tenho aqui, vou pegar esse aqui, ó, o Snap Zoom. Descreva o sujeito da cena, e aí aqui você vai descrever o sujeito, e aí depois vem o Snap Zoom, que seria a câmera, depois o estilo. Aqui já está ele formado no template como você tem que descrever a sua cena. Esse último jeito, esse outro que eu vou mostrar no final, ele faz de uma forma mais... Não é numa linha só, ele é faseado, mas eu vou mostrar isso depois. Eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos que eu criei utilizando o meu personagem, que é um cavaleiro em cima de uma moto, usando uma SMG.
Eu fiz alguns takes aqui, eu fiz 2 utilizando, então eu fiz mesmo esquema, padrão, uso o cavaleiro na moto, com a câmera tracking shot, estilo noir, luz da tarde, ele está correndo de moto em uma perseguição, som de chuva e da moto e dos tiros. Então deixa eu só voltar aqui no início para vocês verem. O estilo tracking shot é aquele que vai seguindo o personagem. Então eu vou mandar com o som aqui, ó, se liga. Seguiu, fez exatamente o que eu pedi, e aí depois eu pedi para ele fazer um estilo que chama Top-Down God Eyes View, que é aquela meio que de cima, como se fosse um drone, tipo Deus te olhando lá de baixo falando, e aí seu coitado, o que você tá fazendo aí? É tipo isso, essa é a visão de Deus. E ficou dessa forma aqui. Ponto importante, Diego, por que não tá lá em cima aparecendo como se fosse mais alto, né? Tipo, uma visão mais alta desse estilo de movimento de câmera. Porque se você olhar a minha imagem inicial, eu vou botar ela aqui, não é essa, é essa daqui, ó. Ele tá já com a visão aqui deitada, então o que a câmera vai fazer? Ela vai começar com ela seguindo aqui, né, tipo, deitada, e depois ela vai puxar por God Eye. Então tem todo esse lance que é importante você também saber fazer o seu personagem em vários ângulos, né, então fica esse disclaimer para na hora que você for criar. Importante também, além de movimento de câmera, ângulo de foto, também tem um lance de iluminação. Eu posso fazer um vídeo falando sobre as iluminações e trazer também um PDF não, um XLS para vocês, com todos os estilos de iluminação que dá para você utilizar no seu prompt. Mas para isso eu preciso que vocês coloquem aí nos comentários, vocês falam assim, Didi, eu quero, faz aí, eu acho legal, eu faço o vídeo para vocês. O de foto e ângulo, eu já vou fazer de qualquer forma. Então, independente do que aconteça, ele já está sendo produzido. Mas esse da iluminação, que isso é um ponto importante também você colocar. Outra dica extremamente importante para vocês terem uma base, o áudio, para vocês terem uma base fica muito melhor você escrevendo o seu prompt em inglês. Porque, como eu falei, essas IAs são todas treinadas com bases de conhecimento em inglês, então ela vai interpretar de uma forma melhor. Mas eu só sei escrever em português. Vai funcionar, Júnior, não tem problema, vai funcionar. Vai ficar melhor se você escrever em inglês. Não sabe escrever em inglês, você vem aqui, ó, Google, eu fiz aqui, ó, e no Google, lancei aqui, se dá um copy e lança lá no Grok. Eu falei que ia mostrar para vocês uma forma diferente de montar o prompt, e é dessa forma aqui. Deixa eu ajustar ela para vocês poderem ter uma base. Que aqui na hora que você manda, ele junta tudo. E na verdade ela é feita em bloco, mas é bem parecido com o jeito que a gente montou ali nos templates. Eu vou deixar isso aqui lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, caso você queira os prompts que eu utilizei aqui nesse vídeo, entra no nosso grupo do Telegram, link tá na descrição. Lá a gente troca ideia, a gente vai trocando informações, é mais uma comunidade pra gente aprender junto, né, Júnior? Mexer em IA, tem bastante coisa, tem bastante gente lá que a gente conversa entre a gente vai aprendendo, é bem legal. Então, caso você tenha interesse, entra no nosso grupo do Telegram. Aqui, qual que é o bloco? Primeiro, ele passa que é o estilo, muda um pouco, né? Então, anime style, usando a mesma garota de referência da imagem. Aí ele passa a câmera, com 2 pontos. E aqui, veja só, se você parar para prestar atenção na imagem, no vídeo, eu vou botar ela aqui, ela dá o Orbit 360, então ela fala, começa com um close perto dela, faz um Orbit 360, ela virou em volta do personagem e dá um zoom out, que é o Dolly Fast Out. E aí ela sai. Então eu passei o parâmetro ali das câmeras que eu ia utilizar. Primeiro ela faz isso, depois ela faz outra coisa. Que
funcionou bem legal. O subject é o que a gente inicia no prompt, nos templates aqui. Tanto faz eu colocar ele depois da câmera ou antes, mas aqui é o seu personagem. Então você descreve ele da melhor forma. Então ela mantém o contato direto com a câmera em todo momento. Então ela está sempre olhando para a câmera e com expressão calma. É o que está escrito aqui. Aí ele passa aqui a luz, né? E o áudio por último, né? Então somente som ambiente e sem música. A pegada, a ideia é bem parecida com os prompts que vai estar aqui na planilha. Eu vou deixar esse prompt na planilha também, esse modelo de template, mas a ideia é a mesma, tá? Então, tendo em mente como que funciona, vai funcionar tanto você escrever em bloco como em uma linha só. Funcionou legal e ficou bom, eu curti, ficou bem legal. Agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, isso é extremamente importante. Se você quiser o link do XLS e você não quer participar lá do grupo do Telegram, fala, Dico, eu quero só o link, me pede nos comentários, eu mando o link para você. Coloca, Dico, me manda o XLS, o link do XLS, eu mando para você, não tem problema. Mas caso você queira, também tá lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar isso na aba de vídeo, todos esses prompts. Se você gostou do vídeo, extremamente importante, deixa um like, deixa um comentário, isso me ajuda bastante. Me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E é isso, jovem, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.